A lição 9 aborda um tema de grande importância na história do cristianismo brasileiro, o avivamento pentecostal no Brasil. Esse movimento teve início no século XX e transformou profundamente a prática religiosa no país, influenciando não apenas as igrejas pentecostais, mas também outras denominações cristãs. Durante a lição, serão apresentados os principais líderes e eventos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil, além de seus impactos sociais e culturais. Será uma oportunidade para compreender como o avivamento pentecostal se consolidou como um dos movimentos religiosos mais expressivos do país e como sua influência ainda é sentida na atualidade. Veremos como que o que ocorreu ao longo do livro de Atos dos Apóstolos repetiu-se em terras brasileiras, como que Deus chamou um povo no Brasil para viver na plenitude do Espírito Santo. O movimento começou em 1901. Em 1906 foi quando o movimento passou para Los Angeles. E o mais interessante é que, por milagre de Deus, a nação americana começou a receber gente de toda parte do país e, quando menos se espera, foi habitantes, obreiros da Europa e depois da África e depois da Ásia. Resultado, o mundo todo foi alcançado e tudo começou em Azusa Street, lá em Los Angeles. Ele o capacitou com a mensagem pentecostal, o equipou com autoridade e o estabeleceu com dons espirituais para que, em meio a perseguições, crescesse exponencialmente. Escola bíblica. E dali o reverendo Parham mudou para Houston. E foi lá em Houston que o Simon tornou-se aluno. Quando ele estava na cidade de Houston, ele seguiu para Los Angeles atendendo um convite e ninguém imaginava o que Deus ia fazer. E o resultado é que o Senhor começou a batizar, e não foi só batizar, foi realizar sinais, prodígios e maravilhas, paralíticos e cegos, e mancos e coxos e aleijados, e ninguém promoveu, ninguém divulgou. A imprensa secular divulgou, mas divulgou em tom de zombaria. Resultado, o movimento se espalhou para toda parte e chegou ao Brasil. Deus fez uma grande obra em nosso país por meio do avivamento pentecostal. O pentecostalismo enfatiza os dons do Espírito Santo, incluindo cura, profecia e falar em línguas. Esses dons estão no centro do avivamento e estão em pleno uso nos cultos realizados em todo o Brasil. Os antigos pentecostais não se consideravam uma nova denominação, mas sim um movimento de avivamento com uma mensagem para o corpo de Cristo em geral. A primeira igreja pentecostal foi fundada em Copenhague em 1912. Posteriormente, outras igrejas locais foram estabelecidas. Essas igrejas independentes se uniram em uma associação livre. Embora as igrejas dinamarquesas mantivessem laços estreitos com outros grupos pentecostais na Escandinávia, o movimento pentecostal não teve tanto sucesso na Dinamarca como na Noruega e Suécia. O nascimento do novo movimento no Brasil teve pregação pentecostal, crescimento, perseguição e curas divinas. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas que não admitia o batismo no Espírito Santo, com sinal evidente de falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais, fundadas na Palavra de Deus, são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Meus amados irmãos, ouçam-me com atenção. Não há nada mais importante em nossas vidas do que buscar uma vida cheia do Espírito Santo e do poder de Deus. Não podemos continuar a viver de forma morna e insípida, sem experimentar a presença transformadora do Senhor em nossas vidas. Não há tempo a perder. O mundo está em trevas, e somente a luz de Cristo pode iluminá-lo. Que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para levar a sua mensagem de amor e salvação a todos que cruzarem nossos caminhos. Portanto, eu vos convido a buscar uma vida cheia do Espírito Santo, a clamar por uma renovação em nossas vidas e em nossas igrejas, a fim de que possamos ser verdadeiros discípulos de Cristo, transformados e capacitados pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guie em nossa jornada de fé. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho.